Perdão pelos minutinhos de atraso, mas a gente vai atrasar mais um pouquinho. Eu não sou a Ana Paula Valadão, né? Já perceberam. Não é a Ana, mas é a Iana. Eu sou a Iana. Sou uma das assessoras de comunicação de Anjo Trono, e a Tati, a gente trabalha juntas. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a vocês. Obrigada pela presença. Tem pessoas aqui igual o Regner, que já é figurinha carimbada. Toda coletiva fala a mesma coisa pra eles, porque tem gente que já é mais que a imprensa, já virou amigo, né? E é isso que a gente considera esse relacionamento com a imprensa, mais do que um relacionamento de banda para jornalistas. É um relacionamento de amizade mesmo, né? E isso é muito bacana, é isso que a gente quer cultivar, e é muito bom ter todos vocês aqui. A Ana já está vindo, só antes dela descer, eu vou passar para vocês algumas informações básicas. Vocês já viram que tem aí no manual de imprensa, né, o que pode, o que não pode, mas só para reiterar algumas coisas. Todos os nossos eventos, como gravação, congresso, a gente tem esse momento de coletiva. E depois a gente tem, na hora do evento em si, uma área reservada para a imprensa, onde vocês podem fotografar e podem fazer o trabalho de vocês. Em alguns anos anteriores, a gente permitiu que os jornalistas subissem ao palco, fizessem um stand-up do palco, fazer uma coisa do palco. Esse ano, infelizmente, não vai ser possível, né? Todo mundo já está acompanhando aí a nossa aventura pelo Rio de Janeiro, até conseguir finalmente chegarmos à apoteose para gravar. Então, devido a todas as mudanças, algumas alterações que a gente teve que fazer, esse ano a gente não vai poder fazer isso, mas a gente conta com a compreensão de vocês. A gente sabe que vai dar para fazer um trabalho bacana do mesmo jeito. Então, a área reservada para vocês, o acesso é a entrada é pela rua Frei Caneca, e vai ser naquelas arquibancadas, uma área na frente, onde os seguranças vão estar esperando por vocês. É imprescindível que se use a credencial, essa credencial mesmo, na pulseira, porque sem isso você não entra nessa área reservada, e não é isso que a gente quer. A gente quer que todos vocês estejam lá, bonitinhos, participando e sendo abençoados também. Bom, aqui na coletiva vocês podem filmar, fotografar, o espaço é de vocês, vocês que mandam aqui. Eu tô aqui só por ordem na história, mas o espaço é de vocês que mandam. Quando a Ana descer, a princípio a gente faz cada um tem direito a uma pergunta, levanta a mão, se identifica, fala seu nome, fala de onde você é, porque é muito gostoso de saber de onde você é, né? Mais do que a sua pergunta, a gente está interessado em quem é você, de onde você veio. Então, não se esqueça de fazer isso. Vão ser 40 minutos de coletiva perguntas e respostas direto. Fica atenta na pergunta que a outra pessoa já fez, porque às vezes você está tão preocupado com a sua pergunta que você não prestou atenção, que acabou de responder aquilo que você perguntou, né? Então, porque isso a gente pode explorar mais o assunto. E no final a gente vai poder abrir um espaço para exclusivas. Então, se você, por exemplo, quer que a Ana faça uma chamada para sua rádio, oi, aqui é a Ana Paula, tá ligada na rádio tal, aí pode marcar com a Tati, que aí a gente vai fazer as exclusivas no final, igual já é de praxe do DT. Falando um pouco sobre esse evento, a gravação do CD Príncipe da Paz aqui no Rio de Janeiro é uma data ímpar para o Dia do Trono, em primeiro lugar, porque são 10 anos de ministério comemorados agora, nesse ano, e o Dia do Trono teve essa visão de, durante esses anos todos de caminhada, estar ministrando nas 5 regiões do Brasil. Começamos, né, no Sudeste, a gente viemos de Belo Horizonte, Minas Gerais, e gravamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, que inclusive foi onde começou a Visão Brasil de Anjo do Trono, por isso que a cidade é tão peculiar pra gente, porque no ano de 2001, aqui no Maracanã, foi quando nós gravamos o CD Brasil de Anjo do Trono. Depois estivemos em São Paulo, Brasília, Belém, Salvador, Porto Alegre, e agora finalmente a gente volta ao Rio, numa data muito peculiar, né? 7/7/7, e né, na apoteose, é um lugar que a gente não imaginava. Então são muitas coisas que a gente acredita que são direcionamento de Deus. Muitas pessoas acompanharam aí a nossa saga. Vamos para Copacabana, não, vai para Ipanema, vai para Flamengo, não, agora vai para apoteose. E nesse tempo todo a gente chegou até muitas dúvidas de que se o evento ia realmente acontecer ou não. Então, estar para o Diante do Trono, estar aqui hoje, sem dúvida nenhuma, é uma provisão divina, é misericórdia, é graça e é uma alegria ímpar, e é muito bom poder compartilhar isso com todos vocês, é milagre, né? A Ana e o pastor Márcio estavam conversando, não sei como é que eles descobriram, mas para dar o dia 7/7/7 num sábado, só acontece de 400 em 400 anos.
Aí a gente que é crente, né? E eu costumo falar que crente é pura aventura, assim, é muito emocionante você ser crente, porque a coisa é meio doida, assim. Então a gente vê que 400 anos, o que remonta 400 anos? Foi o tempo que Deus ficou sem falar com o seu povo, 400 anos foi o tempo que o povo ficou preso no Egito, foi quando eles foram libertos. Então a gente crê que definitivamente amanhã, ainda que os nossos olhos físicos não possam ver, mas amanhã, em nome de Jesus, algo diferente vai ser liberado. Não porque é o diante do trono, mas é porque é o povo de Deus. É a igreja, é o corpo de Cristo reunido para profetizar, para clamar pela paz, para realmente clamar pelo corpo de Cristo, né? Para que a gente se una, para que a gente possa realmente fazer a diferença na Terra. E amanhã também vai estar acontecendo na Praia de Copacabana um outro evento contra, né, levantando a bandeira do aquecimento global. A gente sabe que shows por shows não resolve coisa nenhuma. Então a gente sabe que amanhã é mais do que uma gravação de CD. A gravação de CD e DVD é uma desculpa, gente. Né? Sinto muito desapontá-los, mas é só uma desculpa. O que realmente vai acontecer vai ser um ajuntamento poderoso. Né? Algo maior do que a gente mesmo imagina. E é muito bom tê-los como participantes desse momento. Mais do que... até aconselho, esquece um pouquinho de vez em quando que você está trabalhando e aproveita, adora, levanta a mão, mergulha. Porque é uma oportunidade única. Né? E a gente sabe que Deus ele está esperando, a palavra fala que a natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que é isso que a gente vai poder perceber amanhã. Amém? Alguma dúvida em relação aos procedimentos? A hora é agora. Não? Na hora que ela sentar aqui, você pode colocar, aí eu mudo, aperto play, eu viro fita se precisar. Assistência técnica total aqui. Tô ficando fera nessas coisas, direto de BH. Mais alguma pergunta? Não? E outra coisa, gente, por favor, nos mandem o que vocês produzirem, os textos. Né? Vocês já tem os nossos e-mails aí, escrevem, Ana, Tati, olha só, esse aqui foi o que a gente fez. Quero ver o trabalho de vocês, tá bom? Então é isso. Deixa eu buscar a dona Ana Paula, só um minutinho. Já, quem quiser já pode colocar os gravadores, MP3. Eu aperto o play, dou pause, vira a fita. Jesus, então esse aí eu sei que eu não vou precisar se preocupar com ele. Tá, esse aqui eu tenho aqui, esse aqui tá fechado, esse aqui vai também. Ok. Não podia faltar mesmo, tô feliz de estar aqui. Gente, então nós vamos começar agora a coletiva, voltando 40 minutos, e lembrando daquela mesma lógica, levantando a mão e se identifica. Antes disso, passar a palavra para a Ana. Oi, pessoal. Oi, pessoal, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Peço desculpa pelo meu atraso, foi bem corrido para eu poder me arrumar. E agradeço, as meninas não têm culpa, fui eu mesmo que falei, pede pessoal para esperar um pouquinho, por favor. E eu quero agradecer mesmo a presença de cada um de vocês, porque eu sei que o que a gente for falar aqui depois vai ser publicado, vai ser multiplicado, vai alcançar muitas outras pessoas. Vocês são muito importantes para o nosso ministério, para que a palavra que o Senhor tem nos dado possa chegar a mais vidas, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês, de coração. Amém. Primeira pergunta. Da revista Jovem. A gravação vocês tiveram tantos contratempos, que inicialmente seria em Copacabana, depois passou para Ipanema, depois aqui no Flamengo, terminou agora na Apoteose. Apesar de todo esse contratempo, qual a visão do grupo para essa gravação? Olha, boa pergunta. Quando a gente veio aqui ao Rio de Janeiro, né, procurar as autorizações para fazer o evento,
a gente procurou a Copacabana, mas eles nunca autorizaram, não. A Copacabana, já de começo, eles nos informaram que 2 arenas do PAN estariam sendo montadas, então que não poderia ser feito nenhum evento lá. E logo então eles nos ofereceram outra praia, que era de Ipanema. Eles mesmos, os próprios órgãos públicos. E quando nós já estávamos assim, então vai ser Ipanema então, com essa informação, eles nos procuraram constrangidos, porque esse outro evento, Live Earth, né, que é um evento mundial e tal, iria acontecer em Copacabana. Eles ficaram assim, constrangidos, porque eles falaram não podia por causa do PAN, e de repente um outro evento, né, por causa do peso da Globo, da chancela do presidente da República, um evento assim, eles então liberaram. E por isso eles nos pediram para passar o nosso evento para a Praia do Flamengo. Então foram eles mesmos que foram nos transferindo. E a gente ficou mais feliz, porque a gente sabe que Ipanema é menor, é pequeno. E aqui no Flamengo a gente alegrou o nosso coração, a gente acreditou que era o propósito de Deus. E aí o que aconteceu? Com todo o evento divulgado, porque a gente tinha as autorizações deles, dos órgãos públicos, com o evento todo divulgado, começaram então como posso colocar assim, a levantar dificuldades. Eles começaram a levantar dificuldades para serem feitos os 2 eventos. E assim, do começo ao fim, a gente estar aqui hoje é uma grande vitória. Porque a gente sabe que o plano final era que não acontecesse o nosso evento. Tudo que vocês podem imaginar para tentar impedir que o nosso evento acontecesse foi levantado. E nós sabemos que isso não vem de homens, porque o nosso inimigo não é de carne ou sangue. Né? Por mais que às vezes as autoridades elas tenham até um motivo natural, racional, né? Por exemplo, eles falam 2 eventos, uma situação de violência no Rio de Janeiro, o efetivo da polícia pode não dar conta, enfim, eles têm motivos, mas a gente sabe que além disso, né, eles nos ofereceram várias outras coisas, como por exemplo, muda a data, não faz nesse dia, coisas que a gente percebia mesmo assim que, espiritualmente falando, eram coisas que o inimigo estava levantando para tentar impedir o nosso evento. E o Senhor é tão maravilhoso que quando a gente já estava assim no limite para tomar a decisão, se a gente continuava insistindo ou a gente voltava atrás para Belo Horizonte, porque a gente tinha um prazo, como sempre, para montar um palco, a infraestrutura necessária para nós, leva mais ou menos 15 a 20 dias. Quando faltava uma semana, né, na sexta-feira, dia 29, a gente tinha que tomar uma decisão, porque a gente ainda podia recorrer a dobrar o turno, né, trabalhar de dia e de noite para tentar montar. Mas assim, a gente não podia mais passar daquele dia, naquele dia, em oração, em jejuns, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre a preparação espiritual dessa gravação. Eu me lembro que de manhã eu orei e falei, Senhor, dá o teu basta hoje, nós precisamos do basta hoje. Foi quando então a própria prefeitura nos abriu as portas da apoteose. E nós fomos, e sabe quando a coisa nasce num dia? Acho que aquela mulher grávida, né, quando chega a hora de dar à luz, o neném sai. Né? Ela sente dores antes, é muito incômodo, muita dificuldade, mas na hora da coisa nascer, nasce fácil, nasceu. E no mesmo dia, nós tínhamos as autorizações, nós tínhamos o apoio de todos os órgãos públicos, nós tivemos até a Força Nacional guardando a apoteose para nós. Nós tivemos o início da montagem do palco e o piso do palco pronto naquele dia. Foi assim um fluir mesmo de Deus, e apesar de toda a luta dentro do nosso coração para entender essas mudanças, para entender o propósito de Deus, nós pudemos perceber assim que o nosso Senhor, Ele é o grande estrategista. Porque a apoteose, quando nós viemos lá no começo procurar aonde seria, ela também foi um lugar que eles falaram, não pode por causa do PAN. Está ocupado por causa do PAN. Então era um lugar que a gente já tinha um não, e de repente eles nos deram um sim e abriram as portas para nós. O que acontece é que o PAN está usando a apoteose, mas do dia 29 ao dia 14, ela está livre. Exatamente o prazo que a gente precisava.
E se não fosse esse constrangimento todo de mudança de lugar, de praias e tal, provavelmente a gente não ia ter era lugar nenhum aqui no Rio de Janeiro para a gente fazer o evento. E agora, mais do que nunca, nosso coração está alegre, porque a gente sabe o peso espiritual que a Apoteose tem para essa cidade, para nossa nação e diante do mundo. As pessoas, principalmente estrangeiros que estão vindo para a gravação, temos vários deles até aqui com a gente no mesmo hotel, eles falam pra gente: que bom que vocês foram para a Apoteose, porque Flamengo, a gente perguntava, o que é o Flamengo? O que é o Flamengo? Eles nunca ouviram falar de Flamengo. Mas a Apoteose, né, o lugar do carnaval, é o cartão postal do Rio de Janeiro. Né? Nem as praias são tão conhecidas como o carnaval. E nós cremos que, no final, né, de tudo, esse era realmente o plano e o propósito de Deus, que nós estivéssemos ali, mudando a história daquele lugar, em nome de Jesus. Eu profetizo, junto com os meus irmãos, que o carnaval vai se enfraquecer, se enfraquecer, se enfraquecer, até falir e acabar. Aleluia. E aquele lugar vai servir só para glorificar o nome do Senhor Jesus. Boa tarde, Ana. Sou o Jason, estou representando a Jason, pessoalmente, que bom. Santa Rosa do Piauí. E eu vejo que essa gravação dos 10 anos do Diante do Trono, eu creio que é uma que tem tido mais dificuldades, mais afrontas do inimigo, e também com relação à enfermidade da família da irmã, o Isaac, que não queria dormir. E com isso, eu creio que, né, a irmã teve mais possibilidade de orar de madrugadas, quando o Isaac estava chorando. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A irmã confirma que essa é uma gravação que tem tido mais dificuldades, mais afrontas, mais provações. E qual a maior vitória até agora nessa gravação, Ana? Olha, eu não sei, porque dizem que quando a mãe dá a luz, né, daí um pouquinho ela esquece da dor e concentra só na alegria do filho nascido, né? Então eu não sei dizer qual que doeu mais até hoje, mas que eu realmente, parece que eu já me esqueci das dores dos outros partos, eu já esqueci. Mas quando a gente para pensar, a gente se lembra de muita luta em todos os projetos, Interessante que a gente conversou sobre isso ontem mesmo, eu e meu pai, e nós nos lembramos, né, de algumas lutas, e a gente percebeu que as maiores lutas a gente enfrentou em Brasília, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. E em Salvador e aqui no Rio de Janeiro, que são grandes cidades, né? E, sem dúvida, cada uma tem uma história, mas eu não vou conseguir lembrar tanto delas como eu estou concentrada agora, nesse momento, porque de alguma maneira ainda não nasceu, né? A gente ainda está sentindo dores ainda. Então, realmente, essa é uma gravação que a gente tem enfrentado muita luta, muita afronta. E a maior vitória que a gente pode ter tido até agora, eu creio que foi essa mudança do local. Porque se Deus não tivesse aberto essa porta, não seria possível. Nós estaríamos hoje frustrados, nos sentindo derrotados, sem ter condição de gravar, sem ter condição de acontecer. E eu sei que esse sentimento não ia ser só do Diante do Trono, mas de todo o povo de Deus, sabe? Que esteve orando, que esteve jejuando, que esteve se preparando para estar aqui com a gente. Porque eu sei que essa batalha, ela inclusive, as pessoas que... A pastora Zenete ali, ó. Vem cá, Zé, vem cá. Tem lugar aqui pra você. Tem lugar aqui. Deve ter um monte de pergunta pra você aqui também. Ela fala que é verdade. Todo mundo assim que se mobilizou para nos ajudar, porque entende que não é um evento só do Diante do Trono, mas algo realmente da Igreja do Senhor Jesus. Então, se não tivéssemos essa vitória do local, ia ter sido uma grande derrota, uma grande frustração para nós e para a Igreja do Senhor nesse país, porque está muita mobilização em prol dele. Então a maior vitória foi a do local. Só que o exército do Piauí está orando pela gravação, tá? Amém.
Apostona, meu nome é Fabiano Werneck, eu sou de Teresópolis, do programa Espaço Gospel TV. O pessoal acompanha o seu trabalho. A gente sabe que a cada gravação existe uma expectativa diferente. O que o Espaço Gospel quer saber qual a expectativa da equipe nesse momento tão difícil que o Rio de Janeiro tem vivido e gravar justamente no meio de tudo isso que está acontecendo, essa guerra que está acontecendo na nossa região. Queria saber qual a expectativa da equipe com relação a esse momento do Rio de Janeiro. Tá. A gente acredita mesmo que Deus nos enviou para cá com uma mensagem de paz, com a única que pode trazer a solução, trazer a resposta para esse problema, que é o quê? O Senhor Jesus. Ele é a resposta. Nossa expectativa, a gente sabe que ali hoje vai haver amanhã. Já estou hoje já. É que daqui a pouco a gente vai para lá já. Nós vamos estar profetizando, nós vamos estar trazendo palavras de despertamento espiritual para a igreja, para que verdadeiramente o que for semeado ali venha para a prática e aconteça. Agora, a nossa grande expectativa mesmo é do que vai acontecer nos ares, porque nós cremos no grande poder que há nas orações, nas intercessões, na nossa adoração. E é isso que nós podemos fazer, nós lá de Belo Horizonte. Nós podemos orar, nós podemos adorar e trazer essa unidade do povo de Deus. Nossa expectativa é que esse poder haja nos céus, na atmosfera espiritual do Rio de Janeiro, como uma verdadeira bomba atômica que vá destruindo as obras do inferno. E que a partir desse dia, os céus estejam liberados para receberem as bênçãos do Senhor. E na prática, os cristãos que estiverem ali e os que serão alcançados pela mensagem saiam diferentes, livres, restaurados e dispostos a fazer diferença, a serem sal, a serem luz e a levar a paz do Senhor. Porque o que é que vai trazer paz para essa cidade? É o Senhor Jesus. Agora, como que o Senhor Jesus vai fazer isso? Ele vai fazer nos ares, através do seu poder, que vai agir transformando a atmosfera espiritual, destronando principados, né? Mas ele vai fazer também através de cada um dos cristãos, através das suas obras, das suas mãos, das suas palavras, do seu dinheiro, dos seus recursos, dos seus talentos, enfim. São essas duas coisas que nós temos no nosso coração. O que vai acontecer nos ares e o que vai acontecer através dos cristãos a partir desse dia. É tanta coisa que eu não tenho como expressar, assim, com poucas palavras, mas são grandes as nossas expectativas nesses dois sentidos. Boa tarde, professora. Sou a Carol do Rio de Deus. E nós percebemos que Deus, nesses últimos dias, Ele está voltado para o Rio de Janeiro, né? Os olhos de Deus estão para o Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber como você lida com toda essa responsabilidade, não somente de estar num palco gravando, mas de ser a boca de Deus e principalmente de poder influenciar pessoas naquele momento. Meu pai, a responsabilidade realmente às vezes fica pesada. E aí me dá aquela ansiedade, né? E eu tenho que constantemente me lembrar de que eu preciso, a minha responsabilidade realmente é me sintonizar com o Espírito Santo. Porque não vou ser eu que vou fazer, mas Ele quem vai fazer. A minha responsabilidade, ela é grande, mas ela é pequena se eu pensar que a obra é dele. O que eu preciso é estar alinhada, sintonizada com Ele, com o meu coração aquietado, com o meu coração no lugar certo, com o meu coração puro, sabe? Buscando mesmo estar lavada no sangue do Senhor, tirando as distrações. E o mais, quando eu entro nesse lugar, eu descanso. E o mais Ele vai fazer. Né? Então, a minha responsabilidade é grande e às vezes ela quer me pesar. E eu tenho que estar constantemente voltando a me entregar para que Ele faça através de mim. Ana Paula Valadão, graça e paz. Eu sou Eugênia Lima, do Ministério da Assembleia de Deus de Madureira, da Rádio Continental. E a nossa pergunta é sobre o Ministério Profético, sobre esse grande mover do Espírito Santo, do avivamento no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, porque a maior vitória é conhecer o Rei dos Reis. Amém. Amém? E eu gostaria que você pudesse nos dar uma palavra sobre o Ministério Profético, porque a ousadia de um profeta reflete o seu compromisso com Deus. É verdade. Amém?
O ministério profético, o que é o ser profético? É falar em nome de Deus. É Deus falando através da nossa boca. É Deus falando através das nossas ações. É Deus falando através de nós. Isso é profetizar, né? E nós vamos estar ali amanhã, eu creio, profetizando todo o tempo, porque as canções, elas nasceram assim. As canções nasceram no meu coração com esse desejo de transmitir o que Deus está falando, né? Então elas são proféticas. E nós teremos também ali momentos de oração em que o Espírito Santo vai estar trazendo as palavras das nossas bocas, não apenas a minha, a de todo o grupo ali no palco, mas até a última pessoa ali naquela Sapucaí, eu creio que vai estar sendo um instrumento para abrir a boca e profetizar. O Espírito Santo vai trazer as palavras cheias de vida. Quando vem dele, elas são poderosas, né? E nós vamos estar falando em nome do Senhor, proclamando a palavra do Senhor, né? Nós vamos ter também, eu sinto muito forte no meu coração, momentos assim muito livres, muito espontâneos, em que os instrumentos vão estar profetizando, né? Em que sem nenhuma programação assim ensaiada, nós vamos estar dançando, né, Iana? Iana dança, profetizando. Isso é o ser ministério profético. É você ser boca de Deus, é você ser gesto de Deus, ser som de Deus, ser guiado, ser movido pelo Espírito Santo. E nós cremos que vai ser assim do começo até o fim. Vai ser assim lá no palco, vai ser assim até lá atrás, porque nós temos visto isso, a resposta das pessoas que querem estar ali, não para assistir um show. Às vezes as pessoas estão até dizendo pra gente, olha, eu sei que lá não é tão grande, não vai caber uma grande multidão, mas não tem problema, porque Deus, Ele vai levar ali os escolhidos dEle para profetizar, para serem guerreiros, para serem intercessores. Outra pessoa me disse, ai, eu vou estar lá no fundo, eu já sei que eu não vou conseguir chegar logo para chegar perto do palco, nem sei se eu vou ver o palco, mas Ana, eu não estou indo aí para ver, eu estou indo aí para orar, eu estou indo aí para clamar. Isso é tremendo. Vai ser profecia, vai ser, ai, irmã, tá derramando ali de lágrimas. Já tá recebendo. Vai ser profecia, vai ser Deus falando através de nós, através de você, através de todos os escolhidos dele que vão estar ali. Isso é ser profético. Amém? É ser Deus falando através de nós. Ana, meu nome é Geisla, eu estou representando o Pontal Zonete de Goiânia aqui, mas também meu próprio coração que queria estar aqui junto com vocês. Goiânia. Deixa eu só te interromper aqui. Queria chamar meu pai, pastor Márcio, para sentar aqui do meu lado. Às vezes já escapuliu, o senhor não escapole não, né? Vou dar uma passada. A minha pergunta ela tem até a ver com essa última coisa que você falou, que foi sobre os escolhidos estarem aqui. Porque assim, a gente já acompanhou gravações de vocês em Brasília, em São Paulo. Assim, eu tive a oportunidade de estar, não representando a Zoe pela primeira vez pela Zoe aqui, mas assim, acompanhando. E até ontem, 1h30 da tarde, a gente não sabia se vinha. Mas quando eu li no seu blog, que é uma coisa diferente que a gente está vendo agora, podendo acompanhar junto com você aquilo que vocês estão recebendo, e isso mexeu muito, eu posso dizer comigo, porque quando eu li ali aquela palavra da Arca de Noé, eu falei, Deus, eu quero ser um desses animais, eu falei, Deus, mas eu quero, porque assim, aquilo tocou meu coração mesmo. E eu falei, eu quero falar. Você está aqui, aleluia! Então, assim, isso tem sido uma coisa diferente. A gente acompanhar junto com você e as palavras que vocês receberam. Eu creio que isso tem mexido, como mexeu comigo, com todo o Brasil. A gente viu toda essa resistência. A Ismênia, minha amiga que está comigo, ela estava lendo e vendo assim, olha, tá tendo uma batalha lá, vamos lá nessa batalha, porque eles estão querendo resistir, não estão querendo deixar, vamos. Então isso foi algo assim que abriu, eu queria que você falasse assim sobre isso que vocês estão, eu sei que sempre a gente pode acompanhar no site as palavras, mas tem sido diferente, palavras proféticas a respeito da data, a respeito da arca, eu queria que você falasse um pouco disso. Essa gravação está sendo muito diferente, está sendo muito especial, porque realmente a gente acredita mesmo que a gente está no novo tempo de Deus, um novo tempo que antecede um grande derramado do Senhor, de avivamento novo que Ele tem para nós. E uma das coisas que a gente tem visto acontecer é que naturalmente, no
foi uma coisa planejada, sabe? Com aquela antecedência. O Senhor, ele sempre nos trouxe palavras, mas naturalmente dessa vez ele fez com que a gente expusesse isso para todo mundo. O blog, ele foi uma ferramenta de Deus, uma coisa assim tão natural que aconteceu e que trouxe essa mobilização, que transmitiu a visão, sabe? E que trouxe essa unidade, né? Essa disposição para pessoas no Brasil e no mundo que têm escrito e que têm acompanhado a nossa luta, sabe? Tem acompanhado o nosso coração, o porquê de nós estarmos aqui. Então essa gravação está sendo muito diferente e o blog é um desses diferenciais, sabe? Como você viu ali, quando nós entramos num jejum no dia 17 de maio, foi quando começaram as grandes afrontas. Até então estava bem tranquilo. E no dia 18, né, quando a gente tinha completado um dia de jejum, veio a situação, né, da primeira mudança de local. E no dia 19 o Senhor me disse, ali em Neemias, sobre o término da obra em 52 dias. Foi quando eu fui contar. E do dia 17 de maio até o dia 7 de julho dá exatos 52 dias. E aí eu conversei com o pessoal da empresa, que eu dirijo um culto toda segunda pela manhã. E eu contei isso para eles. E falei para eles, não apenas para o grupo, né, musical, mas para a empresa também. Eu falei, olha, e nós estamos passando isso e isso, mas aconteceu isso. E Deus falou que nós vamos no dia 17, é o dia que Ele quer. E nós não vamos retroceder, então vamos estar em oração. E o Thiago Espíndola, que trabalha dirigindo as nossas filmagens, ele me falou, Ana, quem sabe você não escreve, né, um diário? Ele me sugeriu assim, colocando as mensagens que você está mandando para o grupo pelo celular. Eu falei, tá bom. Ele falou, depois às vezes a gente usa isso nos extras do DVD. Tá bom. Essas mensagens do celular também são uma coisa nova, nunca tivemos isso. Todo mundo do grupo tem um celular e eu comecei, a partir daquele dia, a todo dia mandar uma mensagem. Desde o dia 17 de maio, para poder animar, motivar no jejum, mandando estratégias, textos da Bíblia para serem lidos. E aí eu comecei a escrever o diário. Quando eu comecei a escrever o diário, eu vi que eu podia fazer muito mais do que só registrar a mensagem no celular. Eu podia contar o dia. Eu podia contar o dia focalizando as coisas concernentes à gravação, principalmente, né? E aí, de repente, passou um tempo, eu falei, Ana, vamos colocar isso no site? O que você acha? O diário de uma gravação. Foi assim, minha irmã, foi assim muito natural e fez uma grande diferença. Fez uma grande diferença. A parte também da intercessão, as estratégias de intercessão que a gente tem para essa gravação, está sendo tudo muito diferente, muito mais forte, muito mais intenso. Tem feito realmente dessa gravação um marco, um diferencial na nossa vida. A palavra da água, vou deixar o pastor Márcio falar, porque à tarde na minha casa, quando eu estava me arrumando no sábado, eu me lembrei de uma frase, né, da Tuga, falando assim, os animais escolhidos, obedientes, chegaram até a Arca de Noé. E eu fiquei lembrando disso, mas eu não associei com a gravação. Quando eu cheguei à noite no ensaio geral, quando meu pai foi abrir o culto, ele trouxe essa palavra. Na hora eu falei, é de Deus. É tão bom estar aqui, ver vocês. E todos nós temos uma expectativa tão bonita de ver tudo aquilo que Deus, pela graça e bondade, vai fazer amanhã à noite. Há pouco mais de um mês, veio uma pessoa em nossa igreja, no Belo Horizonte, talvez o evangelista, pessoa viva, que tem pregado para pessoas ao vivo com a maior intensidade no mundo. É o pastor Reinhard Bonk. E ele mandou um convite assim, se permitia dele ir na igreja pregar. Eu falei, lógico que pode vir, imagine. E ele veio, e ele conversando com a Ana Paula, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que não sabia por que as pessoas iam nas reuniões. E eram milhões que iam. E ele disse também, quando elas não vão, eu também não sei por que elas não vão. Então, se elas vão ou se não vão, ele não sabe, é Deus que faz, não compete a nós. E na gravação também, eu estava lembrando exatamente do episódio da Arca de Noé.
Que não tem um texto da Bíblia que diz que Noé saiu para laçar os cavalos, as girafas, buscar os elefantes. Deus fez com que eles fossem até ali. E na história do Diante do Trono, em toda essa caminhada, não é o fruto de um marketing que leva as pessoas. E tem sido assim. E nós cremos que amanhã vai acontecer a mesma coisa, porque não é um resultado assim só de um trabalho. É muito mais do que isso, é um próprio mover de Deus. Ele, é verdade que Ele está usando muitas pessoas e vai continuar usando principalmente vocês que estão aqui, mas o resultado é fruto exatamente da bondade dEle, da fidelidade e do carinho de Deus. Oi, Ana, pastor, sou Sérgio, representando o Jornal em Fórum Congregacional aqui do Rio. E primeiro eu quero parabenizar a equipe, ainda assim, pelo blog. Foi uma ideia maravilhosa, brilhante, e ainda dentro do blog, a gente ali conheceu uma Ana Paula muito transparente, que chegou a falar de algumas normais desavenças com o pastor, com o esposo, e a gente ria, a gente chorava junto. E, na verdade, ali a gente conheceu uma Ana Paula que não tem mais medo de se expor, não que você já teve alguns dias, mas a gente conheceu muito claramente isso. E a minha pergunta para a Ana Paula hoje de 10 anos para cá, qual a maior diferença que você vê na sua vida hoje, como líder, como profeta, aqui? Ai, um dia perguntaram pro menino naquele filme Goonies, né? Conta tudo! Ele falou, quando eu nasci, né? Com a mãozinha lá no liquidificador. Quando eu nasci. Não dá pra eu contar tudo não, irmão, senão eu vou ter que começar quando eu nasci. Eu perguntei a maior. 10 anos mais velha eu fiquei, 10 anos mais velha. Mas assim, eu confesso que quando a gente começou o ministério, eu tinha assim, um vislumbre, assim como hoje, eu continuo tendo vislumbres do futuro que Deus tem para mim. Porque nós somos profetas, né? Nós recebemos revelação de Deus. Mas sempre viver a concretização das promessas é sempre maior do que aquilo que a gente pudesse ter imaginado um dia. Então lá no começo eu tinha um vislumbre desse dia aqui hoje, né? Dessa ministração, desse alcance, das multidões, do que Deus tinha para mim, das canções, do grupo, da equipe, das nações. Mas com certeza eu não era quem eu sou hoje, né? Eu tinha muito mais medos, receios, timidez e inseguranças, principalmente com relação às próprias pessoas. Eu acredito que a ousadia o Senhor sempre me deu, né? E é uma coisa, inclusive, no blog eu compartilhei, que tem sido restaurada, muita coisa do princípio, eu acredito que tem sido restaurada hoje, né? Eu não quero voltar, sabe, para a caverna mais, né? Mas se uma grande mudança que eu posso dizer é essa mudança assim do meu amadurecimento, né? No meu amadurecimento como pessoa e no meu relacionamento com as pessoas. A gente sempre foi um ministério assim que, como nasceu assim sem muito contato com outros, nasceu dentro da nossa igreja, lá em Belo Horizonte. Eu não conhecia outros ministros, assim, pouca gente, sabe, que se foi para ministrar na nossa igreja, mas não tinha um relacionamento comigo. Eu quero dizer assim, nós não nascemos promovidos, entendeu, por alguém, foi uma coisa muito espontânea, da própria mão de Deus. E foi um crescimento tão rápido que eu acho que muitas vezes eu me sentia assim, com medo de me relacionar, né? E ao longo dos anos a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o ministério acontecer, vai vivendo a concretização das palavras do Senhor, e a gente vai cada vez se situando, né, se posicionando. Hoje eu creio que eu tenho muito mais consciência, né, da posição que o Senhor me colocou, do meu chamado, e tenho uma personalidade mais curada, mais amadurecida para estar lidando com as pessoas, para estar me relacionando com as pessoas. Esse blog realmente é uma coisa tão surpreendente para mim,
porque há alguns anos eu nunca imaginei que eu faria isso, né? Por quê? Porque eu creio que hoje, como gente, como pessoa, né, meu amadurecimento é muito maior do que há 10 anos atrás. Minha segurança dentro da posição que o Senhor me deu, de entender o que Ele fez na minha vida e o que Ele ainda tem. Né? Talvez daqui a 10 anos eu vou falar, uau, eu também só tinha um vislumbre, poxa, agora sim, agora eu estou mais pronta, né, do que antes. Porque acho que vai ser de glória em glória mesmo essa revelação e esse trabalhar de Deus dentro da vida da gente. Boa tarde, Sandro do Jornal Interação, Rio de Janeiro. Ana Paula, é um prazer imenso estar aqui. E a minha pergunta, na verdade, serão duas em uma. Eu estive ontem na Barra e no trajeto estava vendo os outdoor. E uma coisa me chamou a atenção no outdoor. A data do outdoor estava 7/7/7. Aí é escrito 07/07/2007. Foi estratégico a data, foi como que foi a escolha da data lá no começo? Poxa, não, vamos fazer 7/7/7? Ou realmente foi alguma coisa dada por Deus, a mão de Deus agitou isso aí? Porque eu estava na van e quando eu olhei o outdoor, a van parou perto do outdoor e eu vi 7/7/7 e falei assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí alguém olhou para mim e falou, esse cara deve ser maluco. Eu falei sozinho, Pai, Filho e Espírito Santo. E a outra pergunta é, primeiro, né, responder sobre a data. A outra pergunta é a seguinte, já teve aqui no Rio uma gravação, foi no Maracanã, e agora vai ser lá na Apoteose. Primeiro o palco do futebol e agora o palco do samba. Né? Mais uma revelação. E eu gostaria de saber as expectativas da música, das músicas, como que foi o arranjo, como foi essa escolha, se realmente foi uma coisa pensada para o momento, tem a ver em relação com a data, enfim, explique pra gente isso aí. Tá bom. Olha, quando a gente começou a organizar essa gravação, esse ajuntamento, a gente veio pedir a data da semana que vem, que é dia 14. E aí os próprios órgãos públicos nos falaram, olha, mas o PAN começa dia 14, então façam uma semana antes. Eles é que nos deram o dia 7. E a gente nem tinha um e tal. Quando eles falaram dia 7, a gente foi ver 7/7/2007. Sabe, isso pra mim foi ir no 7º dia, que é sábado, né? E eu fiquei tão impressionada, nós ficamos impressionados, porque realmente não foi uma coisa que nós pensamos. Ah, nós queremos o dia 7, porque é um dia que tem uma data assim, plena, uma data completa, o 7 é o número de Deus, 7 o número da perfeição. Naquela hora a gente não foi pedir nem o dia 7 e eles nos deram. Aí a gente começou a receber entendimento do propósito de Deus. Uma outra revelação que nós recebemos agora há pouco é que o dia 7 do mês 7, do ano 7, no 7º dia, que é sábado, só acontece a cada 400 anos. Né? E uma das palavras muito fortes que o Senhor tem nos trazido, meditando nas Escrituras, é sobre o êxodo, a saída de Israel do Egito. Inclusive no dia 29, em que foi determinada a nossa ida para a apoteose, que foi o livramento do Senhor, né, que foi a provisão do Senhor, foi a mão do Senhor, o basta do Senhor, nós estávamos meditando, eu tinha mandado para o grupo ler exatamente esse texto. E foram 400 anos de escravidão no Egito. Depois de 400 anos, o clamor do povo de Israel foi ouvido e o Senhor trouxe libertação. E foram 10 as vezes que Deus feriu o Egito com as pragas. Né? E esse é o 10º CD do Diante do Trono. E eu creio que desde o princípio o nosso ministério é chamado mesmo para profetizar para a nação. Então é a mão de Deus ferindo, né, a nossa terra, trazendo feridas para curar, né? Trazendo realmente o seu juízo, trazendo as suas palavras, trazendo o seu chamado para o arrependimento. Então, nós vimos muitas coisas assim que, profeticamente, a gente que crê, a gente é muito edificado, né? E nós tivemos no Maracanã em 2001, isso também, nós fizemos essa ligação, a gente pôde entender o poder disso, porque em 2001 nós estávamos iniciando essa visão Brasil diante do trono. Até a gravação do Preciso de Ti foi em Belo Horizonte.
E em outubro, a gravação foi em julho, em outubro, numa madrugada, Deus falou comigo que a partir daquele dia Ele iria mudar o nosso rumo. Ele queria que nós viajássemos pelo Brasil, não apenas na gravação, mas em qualquer outra viagem, divulgando que nós estaríamos fazendo um ajuntamento de oração, de clamor, de arrependimento, de adoração profética que entroniza o Senhor Jesus por aquela região, por aquela terra. Então, mudou a nossa visão, ampliou a nossa visão. E até então eu não tinha ouvido falar sobre isso, sabe? Era realmente uma coisa nova que eu temi tanto que eu não compartilhei com ninguém. Passou algum tempo, passou assim uns 3, 4 dias. No sábado seguinte a gente tinha uma viagem para Curitiba. Eu não tinha falado, nós fomos a Curitiba e a primeira coisa que aconteceu naquela viagem para Curitiba, meu esposo, a gente estava no camarim, ele subiu no palco e ele falou: meus irmãos, ao invés de ele começar assim, meus irmãos, se você veio aqui com a motivação de assistir algum show, geralmente era essa a palavra. Volte seus olhos para Jesus, né? A primeira coisa que ele fez não foi isso, ele falou assim: vamos estender nossas mãos para a bandeira do Brasil que está aqui, vamos orar pela nossa nação. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: filha, já começou. E não depende de você, eu que faço, né? Então, isso foi em outubro. Em dezembro nós já tínhamos uma viagem aqui para o Rio, uma ministração aqui no Rio, e nós falamos: então vamos gravar e vamos iniciar ali, né, essa série de gravações Brasil diante do trono. Então nós também podemos ver a ligação disso. Depois dessa gravação, que foi inclusive com muita luta, com muita dificuldade que ela aconteceu, nós passamos por todas as regiões do país. Nós fechamos as 5 regiões. Eu não sei se Deus vai querer outras coisas, né? O pai de vez em quando fala: nós vamos a todas as capitais. Não sei, vamos buscar do Senhor confirmação. Mas eu sei que nós fomos a todas as regiões e agora estamos voltando ao Rio de Janeiro. A gente entende mesmo como um ciclo, né, que se fecha. 10 anos, né? 10 é um número também completo. Quando chega no 10, volta no 1, né? Então, nós temos assim, essa compreensão de que estamos voltando ao Rio de Janeiro, onde tudo começou, onde o Brasil diante do trono começou, porque essa cidade é chave para a restauração do Brasil. Essa cidade é chave como um testemunho entre as nações da terra, daquilo que Deus pode fazer. Amém? Irmão de Bertigão. Ana, paz do Senhor. Rádio Nova Canaã, 92.9 FM do de Caxias, Rio. O título do CD, Príncipe da Paz, né? 10º CD, ele foi estrategicamente escolhido, foi Deus quem deu, ou teve algo a ver com o momento pelo qual passa o estado do Rio de Janeiro, que é esse momento, o povo está buscando aí, né, uma paz que não conhece, né? Eles estão buscando paz em velas, acendendo velas, soltando pombas, enfim, fazendo movimentos, e nós sabemos que o Príncipe da Paz, o povo só vai encontrar paz no Príncipe da Paz. O título tem a ver com esse momento pelo qual passa a cidade maravilhosa? Eu vou deixar o pai falar também um pouquinho, porque quando Deus colocou no nosso coração que a gente deveria vir para o Rio de Janeiro, a situação de violência, ela foi a primeira que surgiu no meu coração, no nosso coração. Porque cada lugar que a gente vai, a gente ora: Senhor, o que o Senhor quer que a gente ministre nessa cidade? Então a gente começa a pesquisar, começa a conversar, começa a buscar saber quais são as necessidades daquela cidade. E a violência, nós não precisamos nem pensar 2 minutos para ela saltar diante de nós. Deus se importa, Deus quer mudar essa situação. Então, buscando o Senhor, né, quem acompanha no blog sabe como Deus vai me falando numa situação e outra e tal. Logo veio Príncipe da Paz. E foi interessante que eu já tinha várias músicas, mas eu não tinha essa. Mas essa eu já sabia que eu ia ter. E que ia ser o nome do CD. Então, inclusive, nós temos várias pessoas escaladas só para orarem pelas músicas. Uma hora para a música número 1, outra hora para a música número 2, sabe? Para gerar cada canção mesmo. Senhor, dá a Ana a música número 3, qual que o Senhor quer. Até pelos espontâneos já tem gente que é encarregada de orar. Senhor, traz o espontâneo, traz aquela palavra profética, aquele momento de oração. O pessoal já ora bem específico mesmo. E essa música eu já sabia que ela viria, mas eu não tinha ainda. Mas desde o começo eu já sabia que o título seria Príncipe da Paz, que haveria uma música com esse nome, porque a situação de violência, ela realmente foi a primeira que saltou diante dos nossos olhos. E é claro que ao longo da preparação,
outras coisas vêm chegando. O texto lá de Isaías 9, os 7 primeiros versos, começa como se fosse um texto escrito hoje sobre o Rio de Janeiro. Começa dizendo a terra aflita. E nós sabemos se o rio se curvar diante de Jesus, o impacto em todo o Brasil é algo assim tremendo, porque o rio é a porta. Nós sabemos que o louvor faz um trono para o Senhor. E nós queremos ver o Príncipe da Paz neste trono. Então, a igreja no Rio tem orado, tem intercedido, tem trabalhado. E eu creio que a vinda do Diante do Trono é exatamente o momento assim de juntar tudo isso e como que amarrar. Ou seja, não é o Diante do Trono, é o resultado de tantas coisas que já estão acontecendo aqui há muito tempo. Há um mover de Deus tão forte aqui no Rio, e essa vinda é exatamente como se fosse assim, para amarrar, para fechar um momento novo aqui para o Rio, no sentido que o Príncipe da Paz é a cidade que mais fala em paz, é exatamente o Rio de Janeiro, mas é um lugar assim, lendo o texto ali, com olhos assim espirituais, a gente pode perceber todo o nível de aflição, de angústia, de medo, de ansiedade. E é por isso que Deus nos mandou vir para cá. Amém. E o texto, né, depois vocês podem conferir, Isaías 9, né? Ele diz, né, que toda bota de guerreiro, toda veste revolvida em sangue servirá de pasto. Ou seja, não vai haver mais guerra, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, né, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Então, essa foi a inspiração para compor a canção, e a gente canta muito, né? A gente declara muito que venha a nós o teu reino, que se estenda o seu reino, e parece que nós chegamos a um fechamento. Para quê? Para que venha paz, para que venha paz sem fim. Amém. Boa tarde, igreja, né? Amém. O Ministério Diante do Trono, a gente sabe que marcou a história do louvor e adoração do Brasil, né? A gente sabe que o louvor e adoração estava meio dormindo nas igrejas, estava meio parado. A gente sabe que não só o Diante do Trono, mas outros ministérios vieram instruídos por Deus para modificar essa visão da igreja em relação ao louvor e adoração. A gente sabe que o Diante do Trono fez isso. E a gente sabe que também revelou outros ministérios, como o do pastor André, né, da Nívia Soares. Eu gostaria de perguntar quais são os planos que o Ministério Diante do Trono tem ainda, né? Eu creio que não seja o último CD, né? Tem outros planos ainda. E se há algum plano também para Mariana, né? Que a gente sabe que, que canta também. Eu queria saber isso aí. A Thiago, do Portal ISBR, né? Olha, realmente a gente tem muitos planos para o futuro. E o Senhor tem nos falado sobre essa visão Brasil Diante do Trono, se é para continuar gravando em outras cidades, tudo. Eu ainda não tenho uma palavra, sabe? Que, aliás, todo ano a gente ainda não sabe o que vem, né? O Senhor tem que falar primeiro pra gente poder se programar e avançar. Até aqui a gente está só concentrado aqui no Rio, nesse momento. Mas a gente tem muitos planos para continuar fazendo os projetos infantis. Eu acredito que a gente vai começar a fazer também outros tipos de projetos, porque a gente está terminando de construir o nosso estúdio, né? O nosso estúdio, assim, bem nosso, bem caseiro, da nossa casa, né? Pra gente se sentir bem à vontade ali. E Deus tem me dado muitas músicas, então eu creio que outros tipos de projetos vão surgir, né? O pastor André, por exemplo, fez o Clássicos, né? A gente pode fazer o Clássicos 2, 3, outras coisas que a gente não fazia antes. Eu tenho outros projetos, assim, engavetados, esperando o tempo de Deus, que eu gostaria muito de fazer, né? Um dos projetos que eu queria muito fazer é os hinos favoritos do meu pai. Ele sabe disso, né? Antes do Dedé fazer o Clássicos, eu já tinha esse sonho, mas eu sei que vai chegar a hora. Tem Macedo, né? Aí vai ter o pastor Márcio. Ah, tem? Fazer também, não, mas o meu é do meu pai. Não é do
mastromácia, não. Então eu tenho esse sonho, eu tenho muita vontade de fazer assim também, por exemplo, a gente entrar no estúdio e adorar o Senhor e gravar. Vamos ver o que sai, sabe? Só ali nos deleitarmos no Senhor e ver o que sai. Então muitas outras coisas que eu creio que a gente nunca fez, a gente vai fazer e prosseguir realmente com um investimento assim em missões, né, fazendo projetos em outras línguas, em países pouco evangelizados. Esse ano a gente vai à Turquia, se o Senhor confirmar, nós estamos trabalhando para ir, as músicas já estão traduzidas do CD Quem é Jesus. Então a gente quer continuar fazendo esses projetos e nas nações realmente é algo que cada dia a gente sente que está chegando, sabe? Está chegando mais perto. E isso que eu vejo para o nosso futuro, sabe? Eu não sei que portas o Senhor vai abrir, mas Ele sempre nos fala sobre o plano dele para que nós possamos levar para as nações a unção, a visão, as músicas que Ele tem nos dado, né? E com relação a outras pessoas no ministério, o André, nós cremos que ele vai adiante, né? A Lívia, inclusive o novo lançamento dela chama-se Rio, né? Nós temos até um representante com a camiseta, porque ele não perde uma, glória a Deus, Daniel, né? Então, esse CD Rio, inclusive, a Lívia me procurou, falou assim, Ana, eu não sabia que vocês iam gravar no Rio de Janeiro, por favor, eu quero ir, você me põe pra cantar porque eu quero ir, né? Porque ela não faz mais parte do grupo Diante do Trono em si, né? E eu falei pra ela, tudo bem, então você tem que ir nos ensaios, porque você viaja muito, como é que você vai aprender as músicas? E ela veio, né, participar e tudo, a presença dela e do André sempre me ajudam, me sustentam muito. E ela falou assim, sabe por que, Ana, que eu tenho que ir? Porque todas as músicas do CD Rio eu fiz inspiradas no Rio de Janeiro. Ela disse que ela não chamou Rio de Deus, o CD, porque ela quis chamar Rio, porque a gente chama essa cidade de Rio, né? Então a gente crê que Deus tem também planos para a Nívia, para seguir, para prosseguir, porque ela é uma menina de Deus, que tem o coração do Senhor, né? A Mariana, a gente também tem muito desejo, né, que um dia ela grave, mas assim como aconteceu comigo, com o André e com a Nívia, as coisas elas brotam, né? As coisas acontecem. Né? As composições dela mesmo precisam chegar, né? Ela já tem algumas. Esse ano ela se casou, né, com o Felipe, que é carioca, né? É Valadão também, olha só que coisa legal, né? E ele toca muito bem, ele canta muito bem. O meu irmão estava procurando uma pessoa para entrar junto com ele na banda, para poder viajar e tudo, e ele falava para mim, Ana, eu preciso de um tenor que toque violão, e tem que ser fera, porque a gente não tem muito tempo para ensaiar, tem que ser uma pessoa muito boa. Se tem alguém lá no CTM e tal, e a gente olhou, mas o pessoal lá está estudando, não tem como dedicar, né, para viajar, tem muita gente boa lá. E ele fez a audição com um monte de gente. E eu falei para ele um dia, André, faz um teste com o Felipe, faz um teste com o Felipe. Aí ele fez o teste com o Felipe. Gente, ele falou que foi o melhor de todos que ele fez a audição. Ele ficou impressionado. Eles viajaram com ele sem ter tempo de ensaiar. E ele pegou tudo, canta muito bem, compõe. Então a gente crê que está no coração de Deus, sabe? Para ela e para ele, um ministério, né? Assim, em que eles possam estar à frente desse ministério. Mas tudo tem o tempo de Deus e a gente também está aguardando, né, pai? A gente também vai corujando os dois, né? Cuidando, sustentando, encorajando. Então, no tempo de Deus vai surgir. O CTM é também um lugar onde a gente vê novas pessoas perto da gente. Diante do Trono, a gente não quer, sabe, contratar pessoas, fazer convites por puramente ter um talento, mas a gente quer se relacionar, a gente quer ver as coisas nascerem, a gente quer ver as coisas acontecerem. E ali tem sido um lugar onde a gente tem se relacionado com muita gente e é onde a gente tem visto assim, Deus dirigindo as coisas, né? Então eu creio que podem surgir novos nomes, né, que o Diante do Trono vá impulsionar, né? Novos grupos, ou até grupos que já existem. Deus pode estar nos encaminhando, mas a gente realmente não quer fazer nada da nossa mão. A gente quer ver Deus fazendo e a gente falando, ó, nasceu, né? Então a gente espera nisso, para que a gente tenha outras pessoas. Ana, a paz do Senhor Jesus, para você e para todos que aqui estão. Sou a cantora Célia Regina da News Gospel,
Estou feliz por estar aqui nesta tarde. Eu gostaria de primeiramente falar que apesar de estarmos aqui nessa reunião, nessas entrevistas, nós podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Isso aqui é mais importante, é como se aqui fosse um pedacinho do céu. Amém. Amém. E eu gostaria de passar um pouquinho mais adiante. Eu gostaria de te perguntar se você pretende novamente, em breve, fazer um trabalho em meio a nossas crianças. Ah, sim, sim. Olha, esse é um trabalho que eu espero em Deus que não pare, porque agora, principalmente que eu sou mãe, eu vejo como é precioso você ter um produto, né, um material de qualidade, não apenas visual, né, de produção, mas com conteúdo, né? E a minha visão, desde o princípio, não foi fazer coisas para entreter as crianças, mas que realmente pudesse discipular, né, pudesse semear princípios, pudesse divertir ensinando a palavra de Deus. Então, desde o princípio foi assim. As músicas, elas são todas mesmo propositalmente feitas, né, como uma poderosa ferramenta. E esse ano, eu ainda não sei do ano que vem, né? Tenho uma leve ideia, mas não vou falar porque depois não é isso. Mas esse ano nós vamos lançar agora, né, daqui a pouco, Samuel, o menino que ouviu Deus. Vai ser em setembro o lançamento. Aliás, não tirar agosto. Agosto. Melhorou então. Melhorou. Né? Então, Samuel, o menino que ouviu Deus. E nós vamos estar cantando e contando a história de Samuel e incentivando as crianças a ouvirem Deus. E falando também para os pais, né, para os adultos, olha, não desprezem as crianças, porque foi uma criança que ouviu Deus. Então, esse é o trabalho que a gente está prestes a lançar em CD e mais para frente em DVD, porque o tempo de pós-produção é muito mais demorado, né? Todo em computação e tal. Então é isso, sério, né? A gente tá chegando aí o Samuel, né? Que é o nosso novo projeto infantil. Boa tarde, Ana. Marcela, do Grupo MK. Ana, ainda ontem no debate a gente falava sobre as pessoas gostarem muito da luz, da festa, da cor, do brilho do culto. Mas poucas se preocupam com a preparação, com o pré, que é oração, que é batalha espiritual. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente da batalha que vocês têm, de toda a preparação que vocês têm espiritual antes do evento, antes do grande culto. Olha, a gente conta com a ajuda de pessoas que não aparecem, que não tem a luz, o holofote, não tem os retratos, não tem o microfone na mão. Nós estamos diante das câmeras, a gente conta mesmo com um exército de pessoas dispostas a darem o seu tempo, a darem o seu esforço em oração, em jejuns, em estratégias, em ajuntamentos de unidade. E esse trabalho dessas pessoas, eu creio que é o grande responsável por até nos mover como músicos, como cantores, como profetas ali na frente. É esse, sabe, esse movimento espiritual que está, assim, nos impulsionando, sabe? E nós tivemos esse ano, aqui no Rio de Janeiro, 3 seminários de intercessão, onde a pastora Zenete esteve aqui na cidade. E nesses seminários, pessoas de várias denominações, de várias igrejas estavam ali aprendendo um pouco mais, sendo ministradas na sua vida como povo de Deus, né? Sendo curados nas suas feridas, nas suas almas. E também tivemos muitos milagres, né? Físicos mesmo. Coisas aconteceram que trouxe um grande despertamento para a Igreja do Senhor Jesus aqui no Rio de Janeiro, que esteve envolvida nesses seminários de intercessão. E em cada seminário, além de ministrar na vida das pessoas que estão ali, elas são convocadas a se tornarem parte dessa preparação espiritual para esse ajuntamento do dia 7. Vou só abrir o parênteses aqui e contar um testemunho de cura, né? Tinha uma mulher que, no momento em que é ensinado sobre o valor do perdão, às vezes a gente acha que batalha espiritual, intercessão, deve ser uma coisa muito assim, difícil, mas, gente, é o básico, é o simples, né? Se a gente conseguir viver a simplicidade do Evangelho, nós somos mais que vencedores, temos autoridade, né? Então, estava sendo ensinado sobre o perdão, e ela tinha uma amargura muito grande contra o próprio Deus, porque o filho dela tocava bateria na igreja, um adolescente, ele sofreu um acidente e estava tetraplégico. E ela não entendia porquê e tal.
E os casos mais graves no seminário de intercessão, eles são atendidos numa das salas da igreja que nos recebe, para que a pessoa possa contar a história dela e os intercessores possam ouvir, possam buscar a direção de Deus específica para aquela pessoa. E essa foi uma das mulheres, né, que foi para esse atendimento mais personalizado. E o Senhor falou que era para ela realmente perdoar, né, as pessoas que causaram um acidente. E assim, por mais difícil que pareça isso, ela precisava perdoar a Deus, não sei explicar isso, mas ela estava revoltada, entendeu? Ela tinha uma amargura contra o próprio Deus. E não é que ela chegou em casa, gente, e o menino estava começando a se mexer. Ele não se mexia há muitos anos. E eu sei que esse foi um dos seminários, se não me engano foi no primeiro seminário. No segundo seminário que aconteceu, para a honra e glória do Senhor Jesus, o menino foi lá, gente. Andando, ele foi lá, ele se levantou, ele foi totalmente curado. E já está tocando a bateria de novo. Gente, isso é o poder de Deus, sabe? Para nós isso tudo era assim, prenúncio, sabe? Da glória que vai se manifestar aqui no dia 7. Porque estava tudo alinhavado. Os seminários mesmo estavam acontecendo ali para prepararem a cidade, prepararem os ares, prepararem a igreja para o dia 7. Né? Nós vemos muitas curas. Outra preparação espiritual foi com o próprio grupo. Né? Nós entramos em jejuns e principalmente desde o dia 17 de maio, são 52 dias de jejum e variamos as estratégias. Tivemos um retiro espiritual com o grupo no final de semana, em que a gente se separou realmente para estar orando, para estar adorando, para estar buscando. Né? Nós tivemos também outros encontros na minha casa, toda semana nós temos reunião. Né, na minha casa, nós chamamos de célula, onde a gente estuda a palavra, onde a gente adora, onde a gente ora juntos. E essa preparação espiritual do grupo foi assim. E agora, nessa semana, nós estamos tendo um retiro ali em Niterói, onde nós temos representantes de todos os municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã, então, foi tremendo, porque de hora em hora e meia, eles estão se revezando, os grupos estão se revezando de dia e de noite para poder estar intercedendo. Isso foi tremendo, porque hoje de manhã foi concentrado em orações de arrependimento pelos pecados de cada município. Então, com as bandeiras de cada município, os intercessores estavam ali orando, né? E também temos representantes, 2 pelo menos, de cada estado brasileiro que estão chegando para estarem ali, né? Não estão todos ainda, tem do Acre, tem de Goiás, do Distrito Federal, tem de todos os estados brasileiros ali com esse propósito. Temos também um outro grupo de intercessores coordenado pelo apóstolo Hudson, que esteve pregando no nosso congresso, né? Ele trouxe uma palavra, não há avivamento sem arrependimento. E eles estão também no Rio de Janeiro essa semana, fazendo vários atos proféticos, né, com esse grupo. Eles estão retirados e vindo à cidade fazer algumas coisas. Por exemplo, ontem eles subiram o Complexo do Alemão e celebraram a ceia do Senhor ali. Eles também pegaram um barco na Baía de Guanabara e celebraram a ceia do Senhor no mar. Né? Tem acontecido muita coisa. Muitas igrejas aqui no Rio de Janeiro também já fizeram vigílias em prol da gravação. Né? Nós recebemos várias comunicações de várias igrejas. Tem até outras cidades também, que chegou a notícia pelo blog. O pessoal mandou. Então, assim, esse preparo espiritual é muito intenso, acontece com o grupo, acontece com os intercessores e acontece de várias outras fontes, né? De várias outras pessoas e igrejas ao redor do Brasil que têm se mobilizado em prol desse dia. Só para ajudar aqui um pouquinho, a Nana falou essa experiência dessa mulher com filho, for tetraplégico, usar essa expressão, esse é o sentimento dela. Não é que a gente tem que perdoar a Deus, não. Nós temos aprendido que murmurar significa, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Isso é murmuração. Então, muitas vezes, quando não entendemos os caminhos dele, a tendência é murmurar contra ele. Murmurar é exatamente isso. Se eu fosse Deus, eu ia fazer de um modo diferente. É muita presunção. Então, Deus é Deus, nós o amamos, servimos, queremos. E muitas vezes na cabeça de alguns é que passa um sentimento que Deus errou.
Ao contrário, tudo que ele faz é perfeito. Posso contar mais um testemunho? O coral, né? O coral também começou a ensaiar essa semana, né? Na segunda-feira. E os irmãos ali também têm tido experiências maravilhosas. É realmente o ano em que a gente está vendo mais unidade, mais participação. O Robinho, que é o regente, ele falou: Ana, você não acredita como o pessoal adora, como o pessoal canta as canções e ora e se entrega mesmo, né? O carioca, ele é assim, intenso, né? Então ele disse que, a Isanete me disse que uma mulher, por exemplo, chegou lá dizendo: olha, por favor, orem por mim, porque eu falei: Deus, eu tenho que participar desse coral, mas eu tenho um problema de coluna. E eles oraram por ela e ela foi curada. E um outro caso que aconteceu também, é que na terça-feira, uma irmã pediu a Isanete para estar orando pelo marido dela, que estava internado com um aneurisma cerebral. E ele já tinha tentado fazer uma cirurgia, 5 vezes o bloco cirúrgico não teve vaga para ele. Então eles oraram e a Isanete viu o cérebro dele assim, pegando fogo, numa visão espiritual. À noite, no hospital, ele sonhou que eu o chamava pelo nome e ele subia no palco para dar testemunho. No dia seguinte, na quarta-feira, abriu uma vaga no bloco cirúrgico e ele foi. E os médicos falaram para ele assim: ô rapaz, vai embora para casa, você não tem nada. Aleluia. Quando foi à noite, na quarta-feira, ele foi pessoalmente no ensaio do coral, irmãos. Então, assim, tem acontecido coisas tremendas, é o poder de Deus, né? Como diz a Bíblia, que o Evangelho não é só palavra, mas é poder, né? É poder, é isso que nós temos buscado, não apenas falar ali palavras bonitas. Hoje em dia, inclusive, a gente estava falando aqui como que o louvor e a adoração foi, né, revolucionado nas nossas igrejas, mas hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas parecem que já até aprenderam as palavras certas, como que faz para profetizar. Eu quero ser um adorador, eu quero ser um profeta, mas às vezes tem muita palavra e pouco poder, né? E eu tenho falado: Senhor, que não seja só palavra, Senhor. Não seja só palavra, nós não queremos aprender uma fórmula. Nós queremos realmente que o Senhor fale através de nós. Porque quando o Senhor fala, né, a palavra dele, ela é viva, né, ela é poderosa. E estava até conversando com a Ludmila aqui, pelo telefone, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela que me falou sobre isso. As pessoas aprenderam adoração profética, as pessoas aprenderam. E ela falou assim: Ana, eu creio que o mover, o novo de Deus para o nosso tempo é intercessão. É intercessão. Porque é em oração, é um novo mover que Deus tem trazido, despertado a igreja para orar como nunca antes, sabe? Despertando os jovens, crianças, velhos, mulheres, homens, todos a orar. Porque a oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela também não tem holofote, ela também não tem microfone. A oração é na madrugada, a oração é no grupo pequeno, a oração, sabe, ela não mexe com a nossa vaidade, como a música, como o louvor, né? E é ela que traz realmente o poder para quem tiver um microfone na mão, ter realmente autoridade, as coisas realmente acontecerem. Tem que ter um antes, tem que ter os pés para trás, né? O joelho no chão e os pés para trás. Então, a gente estava conversando sobre isso e eu queria lançar isso aqui para vocês, né? Estamos vivendo um novo tempo em que não basta você falar as palavras certas. Deus quer realmente derramar o poder dele em cada uma dessas palavras. E para isso, é a intercessão que é a chave, é a oração que é a chave. Boa tarde a todos os meus amigos de imprensa, por paz do Senhor. Meu nome é Wagner Mendes, sou do site Notícias Expressas e ainda represento 2 sites, um em São Paulo e um no Espírito Santo. Ana Paula, eu tive aqui no Rio de Janeiro, sempre todos os eventos maiores, eu tenho o costume de acompanhar todo tipo de mídia, ou imprensa gospel ou secular. Desde o momento que eu fiquei sabendo que teria esse problema de mudança, eu comecei atrás das minhas fontes. Eu cheguei a conversar com os 2 subcomandantes do 13º Batalhão da Polícia Militar de Botafogo e o 19º em Copacabana. A versão deles, no caso, é tropa. Metade está no exercício do PAN e metade está com o nosso problema, infelizmente, que Deus vai resolver lá no alemão. Amém. Mas a mudança físico,
do Aterro do Flamengo, que daria, vamos dizer, 4 milhões de pessoas, para uma apoteose que daria uns 100 mil. A estrutura do Ministério Diante do Trono mudou muito? A visão diminuiu ou continuou como fosse gigantesco, como tivesse no Aterro do Flamengo? Olha, o que a gente conseguiu diminuir foi a infraestrutura atrás do palco. Camarim, essas coisas todas que a gente precisava de ter, porque aqui na praia não tem nada, isso foi o que a gente conseguiu diminuir. Porque eu não sei porquê, mas a gente está realmente mantendo o som, os telões pela Sapucaí afora, entendeu? Então, na minha informação que eu busquei, né, falei com o Sérgio sobre os cortes de orçamento que a gente teria, que inclusive seria uma bênção para nós, ele falou que a única coisa que a gente mexeu foi com a parte de trás do palco, foi o que ele me disse. Até a montagem, por exemplo, a gente não pôde economizar na montagem porque a gente teve que contratar dobrado para trabalhar de dia e de noite, pessoal, por causa do curto tempo, né? Então, acho que de segurança também a gente pôde diminuir na infraestrutura de segurança, porque a polícia ela é essencial, mas eles mesmos demandam de nós uma segurança particular, né? Aliás, vocês não têm ideia, gente, do que é exigido. Até os banheiros químicos, para você ter uma ideia, eles têm uma pesquisa de quanto tempo cada pessoa gasta dentro do banheiro. Então, se você vai ter um público X, quantos banheiros você precisa? Só que esse número, nem no Brasil inteiro não tem o número de banheiros químicos que é exigido. É muito interessante essas coisas. Então, são muitas exigências, muita burocracia. Mas que eu saiba, a gente não mudou na infraestrutura de som, de telão, não. Só uma pergunta rapidinho, só para comentar. Que o comandante do 19º, pessoalmente por telefone, ele disse, vocês têm um bom evento lá. De repente a polícia não precisaria nem estar presente, porque nós conhecemos a estrutura evangélica, nós sabemos que não tem problema. É verdade. Mas vocês têm um bom culto, mas o problema mesmo, porque chegaram a falar que seria a Associação dos Moradores, eu fui atrás, não é nada disso. Falou que é efetivo por causa também do outro evento que Copacabana, então ele ficou até chateado, mas que nós gostaria. tivemos problema com a Associação de Moradores, sim. Eu não Inclusive... Saiu no dia, Inclusive, no jornal. Inclusive, eles, a conclusão que a gente chegou é que cada dia eles pediam uma autorização de uma coisa. Inclusive, o deputado Albertassi, que nos ajudou muito, ele chegou a subir o Complexo do Alemão para procurar o coronel Biratã, responsável como secretário de segurança, porque naquele dia a autorização que era precisa era dele. O coronel assinou. Aí quando a gente tinha aquilo que eles já nos pediam outras coisas. Aí ia atrás. A última que eles nos pediram, na sexta-feira, foi a autorização da Associação de Moradores. Você acha que eles iam nos dar essa autorização? Claro que não. E isso a gente só ia poder procurar na segunda. Então, assim, realmente os dias estavam esgotados e a gente precisava tomar uma decisão. E para a honra e glória do Senhor, a apoteose tinha a possibilidade, por causa desse constrangimento todo, a própria prefeitura falou, não, vamos fazer sim, tinha já esse vácuo na agenda deles, mas eu creio que se fosse antes, nem isso eles não iam dar bola pra gente. Então, graças a Deus, as portas da apoteose se abriram para nós e a gente vai estar ali. O número de pessoas realmente é muito menor, mas nós estamos crendo, sabe, que Deus ele realmente vai levar cada um que Ele quer. Cada um que Ele quer. E se alguém vai ficar pra lá, né, vem pra lá, vem pra lá. Em São Paulo a gente viveu isso. Foi uma avenida, né, que enquanto tinha asfalto e nas ruas adjacentes tinha gente. E as pessoas estavam ali. Eu creio que mesmo se alguém tiver que estar, né, sem ver e sem ouvir, mas ela vai estar ali orando, eu creio que a gente já vai ter cumprido o propósito. Você vai ter telão pelas laterais, pelas ruas naturais? Pelas ruas laterais, não. Só na apoteose e na Sapucaí. É que em São Paulo isso aconteceu. Até as ruas laterais estavam ocupadas de gente. E as pessoas não iam embora, elas ficavam ali. Então nós cremos que realmente são pessoas que estão indo porque acreditam que é importante estar ali. E gente que chegou 7 horas da manhã, né? E ficou. Então é isso. Sobre o tempo, né, já está terminando, vou ser bem rápido. Queria que você fizesse um balanço desses 10 anos de ministério, de forma rápida. Se eu for te perguntar cada
Naquele não tem que contar. É verdade. 10 anos, um balanço rapidinho. 10 anos, a gente saiu, né, de um contexto local, da nossa igreja local, que continua sendo nosso sustento, nossa mãe, né? Ali nós somos pastoreados, somos alimentados, mas o Senhor ampliou o espaço, né, da nossa tenda. O Senhor, Ele ampliou o nosso nível de influência, de alcance da nossa voz. E hoje a gente tem chegado, depois de 10 anos, a grandes multidões de unidade da igreja, de todas as denominações, pessoas de todos os tipos. Nossa voz tem chegado a essa multidão. Então, houve um grande crescimento e não apenas isso. Nós tivemos um grande crescimento dentro de nós. O trabalhar de Deus ao longo desses 10 anos é muito grande dentro de nós. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor. Com grande alegria que estou participando dessa imprensa. Meu nome é Tuane, eu represento o Jornal Missionário da Igreja Nova do Catete, aqui pertinho. Eu gostaria de saber, eu vi no site, fiquei muito feliz como bailarina, que dentro do grupo de dança vai haver a participação do André Valadão e da Carla Mâncio. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho e também dizer como Deus tem se movido dentro das coreografias, como tem inspirado os bailarinos. Vou deixar a Iana falar, né, Iana? Iana dança também. O André Valadão, é até engraçado porque o nome André Valadão a gente sempre tem que explicar, né? Agora tem 2. Então, além do irmão da Ana e filho do pastor, o André Valadão ele é um dos melhores bailarinos que o Brasil já viu. Ele já dançou nas melhores companhias, foi o primeiro bailarino aqui do Teatro Municipal. E a Ana pode até falar melhor do que eu, mas Deus tem feito uma obra muito linda na vida dele. E da Carla, que é a noiva dele, também é uma bailarina fenomenal, né, lá de Belo Horizonte. Então, no Via Funchal, onde a gente gravou a comemoração dos 10 anos do Diante do Trono, eles participaram, foi muito bacana. E esse ano, agora nessa 10ª gravação, eles também estão juntos. Então, a gente tem muitas coreografias em que a gente trabalha todos juntos, né? Tem algumas que eles fazem sozinhos, tem uma que o André faz sozinho, mas as coreografias estão fenomenais, estão lindas. Tem uma que a música é muito boa, né, que é a Mais Que Vencedor, que até a Ana Paula faz uns golpes assim também, até ela dança. E essa coreografia, por exemplo, o André, ele faz o papel do inimigo ali, onde a gente vai dançando em cima dele, oprimindo ele. E ele está fazendo um trabalho muito bacana. Então a gente consegue ver em todas essas coreografias que é onde as pessoas vão poder enxergar também o que está sendo cantado, né? Então, vai estar recebendo a ministração, né, da música, dos sons, mas também a ministração visual do que todo mundo está fazendo. Então, tá muito bacana e bem diferente também. Inclusive, quero aqui pedir oração, porque nós vemos uma luta espiritual. A única mala que extraviou foi a mala com o figurino da dança. Eles chegaram hoje sem a mala. Então nós podemos orar, né? Vamos orar agora mesmo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós unimos as nossas vozes, unimos, Senhor Deus, a nossa fé, Senhor, para que essa mala volte para o Rio de Janeiro e seja entregue a nós aqui no hotel, Senhor, sem atraso, sem prejuízo, Senhor, porque Tu és, ó Deus, o dono, o Senhor, o inspirador, ó Pai, dessas coreografias e desse figurino. Por isso, toda afronta de Satanás contra esse ministério de dança, Senhor, cai por terra e que ele seja poderosamente realizado, Senhor, ali na apoteose. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai finalizar com você e aí depois com a Liv pro site do Diante do Trono. Tem que terminar com o pessoal de casa, né? José Luiz do ID Fácil e Jornal Semiárido, representando aqui. Eu queria perguntar, um grande líder do universo, Martin Luther King, falou: I had a dream. Eu tive um sonho. Qual o seu sonho, Ana? Uau. Meu sonho é cantar, sabe? Em outras línguas e alcançar todas as nações com a minha voz, com o ministério que o Senhor me deu. Esse não é um sonho assim pessoal, poderia falar outras coisas, mas até pessoalmente acho que o Senhor já me realizou, né? Eu tenho minha família, meu esposo, meu filho, mas o meu sonho assim de obra de Deus, eu tenho esse sonho de chegar até os confins da terra com o ministério que Ele me deu.
Olívia, você pode fazer agora pro Diante do Trono. Eu sou a Liv, estou como voluntária no site do Diante do Trono e, na verdade, não é uma pergunta. Porque já fizeram tantas perguntas, mas eu queria uma palavra de bênção. Uma palavra de bênção sobre a vida de cada jornalista que está aqui, cada pessoa que está motivada a levar essa mensagem para os confins, né? Tanto no site do Diante do Trono, mas eu sei que em cada palavra, alguns eu já conheço do Congresso, mas eu tenho certeza, principalmente no Papo Pastor Márcio, uma palavra de bênção, de amor, da motivação do coração a respeito desse livro. A palavra diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E a palavra diz para sempre abençoarmos, nunca amaldiçoarmos. E o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Que através de vocês, seja pelo microfone, seja escrevendo, e nas mãos de vocês existe uma oportunidade tão forte de serem bênçãos. Amém. Continuem assim, amando o Senhor com todo o coração. Nada nasce grande, tudo começa tão pequenininho. Talvez você olhe o seu órgão, pode parecer assim, pequeno na mídia, dizendo, mas eu tenho apenas, é tão pequeno, 5 pedrinhas, mas com elas tantas coisas podem ser feitas. Enquanto seu coração estiver reto diante do Senhor, com a motivação correta, e tenha sonhos. Quando ele falou a respeito de sonhos, algo que nós temos aprendido na igreja, é ter alvos e sonhos tão grandes, que estão fadados ao fracasso, se não houver a intervenção de Deus. Então, guarde no coração isso, seja essa bênção que o Senhor deseja que você seja, e eu sei que sobre vocês a graça será sempre mais e mais abundante. Antes de acabar aqui, eu recebi uma informação quentíssima, né, do que significa apoteose. Você leu? De acordo com dicionários, apoteose significa deificação, divinização, conjunto de honras tributadas a um homem superior, cena final de teatro deslumbrante que representa uma visão de glória, glorificação. A partir dessa definição, aí a pergunta, né? Apoteosear, fazer a apoteose de glorificar. Então, mais uma informação quente aí, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada por todos vocês terem vindo. Esperamos vocês amanhã. Lembrando da credencial, você tem que estar usando, né, o crachá para poder ter acesso.